Sabe quando você se considera aquela pessoa inteligente, aquela pessoa capaz, preparada, mas mesmo assim, naqueles momentos você trava? O nome disso é ansiedade. E a gente sempre acha que a ansiedade é um problema, mas hoje aqui, no canal do André Ricotti, no Falando da Mente, eu tenho o prazer de estar conversando com o Denis. Tudo bem, Denis? Denis Eustáquio. Denis Eustáquio. Muito obrigado por estar prazer, aqui. André. Gratidão pelo convite. E eu que te agradeço. É um prazer falar sobre ansiedade, sobre essas ansiedade. Travas, né, que impedem o ser humano de seguir nos teus desejos, nos teus desafios, né? E eu já queria começar te perguntando isso, né? Eu acho que acaba que a gente tá vivendo um boom, as pessoas estão ansiosas de uma forma geral. A gente pode falar um pouquinho das razões, mas uma pergunta que eu queria te falar é: ansiedade não necessariamente é um problema também, né? Sim. Como é que você enxerga um pouco essa coisa da ansiedade na vida da pessoa, até para a gente começar desmistificando um pouco isso também? Claro. Foi criada uma história, né, uma narrativa de que a ansiedade é algo perigoso, muito por conta também da indústria, dos medicamentos que querem nos influenciar, nos colocando em caixinha, nos encaixotando, né? Uhum. Ansiedade ou depressão ou transtornos nos encaixotam para quê? Para que a gente se sinta e a gente acredita como uma verdade absoluta que nós somos a ansiedade. Mas, na verdade, a ansiedade é uma resposta biológica, natural do nosso corpo. E aí, eu quase por falta de educação, esqueci de apresentar, né? Denis, conta um pouquinho pra gente quem é o Denis, o que o Denis faz, para o pessoal entender agora por que você está aqui falando de ansiedade. Perfeito. Também. Então, eu sou o Denis Eustáquio, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com uma terapia breve, focada na resolução de conflito. Baseado nas neurociências afetivas e neurociências comportamentais, nós vamos no conflito emocional por trás da ansiedade, da depressão, daquilo que faz o cliente travar e impede ele de seguir em frente. Então, assim, é uma abordagem direcionada, focada no problema, no conflito do cliente. E não na ansiedade, é o que está por trás da ansiedade. Entendi. Então, o que você tá trazendo depois eu vou querer ouvir um pouquinho mais sobre a hipnoterapia. Sim, vamos. É que não necessariamente, às vezes a pessoa liga a ansiedade a um momento, só alguma coisa, não está ligada só a isso, está ligada também à história da pessoa. Sim, sim. Então, vamos lá, vamos entender melhor, aprofundando a minha visão, né, de ansiedade. A ansiedade é natural do ser humano. Sim. É até uma defesa. É uma defesa, né? isso. Para nos manter vivo, o nosso cérebro, o sistema nervoso que evoluiu há bilhões de anos atrás, e como ser humano há 300 mil anos atrás, mais ou menos, é uma estratégia de quê? De adaptação, de nos colocar naquele estado de luta ou fuga. Uhum. O nosso corpo, de forma visceral, ele ativa. O coração acelera, nó na garganta, a boca fica seca. Automaticamente, imagina, na savana africana, né, milhares de anos atrás, você se depara com um animal feroz, um predador, o teu corpo ele reage sem você pensar. Então, ele libera automaticamente aquela química, aquela explosão química no teu corpo, no estado de defesa, luta, fuga, ou se o seu cérebro entende que você não consegue, primeiro, fugir, a primeira opção é foge. A segunda opção é lute se você não conseguir fugir, para você tentar se defender e perpetuar a espécie humana. E por terceira opção é o quê? Você congela e paralisa. Tá. E é exatamente nesse estado de paralisia que muitas pessoas estão hoje. É engraçado, por conta né? dessa adaptação do cérebro. Tem muita gente realmente, tem muita gente assim hoje, né? Sim. E como é que a hipnoterapia enxerga ou atua nisso? Porque a gente até quando começou a conversar, você falou também de terapia breve, né? Isso. Você falou, é quase a mesma coisa. Conta um pouquinho, sim, a gente... Sim. Porque aí eu tenho curiosidade aí... E a ideia é até mostrar isso um pouquinho para as pessoas. Aí, isso, de um tempo para cá eu venho utilizando o termo terapia breve até para desconectar um pouco desse termo hipnose, que as pessoas acham que é o poder de eu controlar alguém, de eu controlar sua mente, mas na verdade assim, a hipnoterapia é a terapia breve que usa a hipnose, que é uma das ferramentas, que são várias ferramentas profundas, por isso tem essa conexão com a neurociência para mostrar o sistema nervoso, que corpo e mente são uma coisa só, ou melhor, corpo e cérebro são uma coisa só. Eu saio, inclusive, desse dualismo de mente separada do corpo. É aquilo tudo físico, é uma estrutura física, o cérebro e no corpo. Aí, na hipnoterapia, com essa terapia breve focada nas neurociências, nós vamos atuar exatamente o quê? Entenda assim, hipnose. Você imaginar e focar em alguma coisa, seguir as instruções. Eu não tenho o poder de controlar você. Para desmistificar isso, André,
hipnose. O dia inteiro nós estamos em hipnose em vários momentos do dia. Interessante. Agora fiquei curioso. Isso, quando nós estamos assistindo um programa de televisão, um filme, uma novela, você está focado. Foco. Quando você está focado, é como se aquela mensagem automaticamente estivesse conversando com o teu sistema nervoso. Entendi. Então, na hipnoterapia, o objetivo é o quê? Terapia breve, focada na solução do conflito, entenda o que esse teu desafio hoje está querendo te trazer. E aí, na hipnose, a gente vai fazer o quê? Focalizar o corpo. A hipnose, no meu processo terapêutico, é basicamente o quê? Focalizar as sensações viscerais do teu corpo. Onde ele está atuando e onde está incomodando. Então, quer dizer, você olha muito também para... A gente falou um pouco da história da pessoa, mas para uma situação que está incomodando ela naquele momento, né? Isso, exato. E eu achei interessante. Então, quando você fala da hipnose, até você trouxe agora, não tinha essa visão. O que você está querendo dizer... Eu vou até fazer um paralelo. A meditação, nesse ponto, também seria um processo quase de hipnose, sim, né? Sim. O que você está dizendo é que quase que se eu botar foco muito profundo, é quase aquele estado de flow, né? É isso. Eu entrar naquilo... Exato. Temos um vizinho aí hoje... Hã? Não sai não, né? Muito bom. Sim. Se o pessoal não está vendo, vai que tem um vizinho aqui fazendo obra. E aí você é interessante, até esse barulho que aconteceu... Ele me tirou Ele te tirou daquele foco. É como se você tivesse saído do foco e daquela conversa. E aí você te tira dessa atenção. Isso é tão legal, vamos pegar esse exemplo, porque sim, ele tirou. E por que eu falei? Porque se eu não falo, eu vou deixar isso, né? Eu já fiz isso, ia ficar na minha cabeça, e aí eu ia me embolar mais. Quando eu falei, eu mesmo me permiti dar uma pausa agora para retornar. Exatamente. Né? Você é muito interessante, né? Até acontecer isso, que a gente pode chamar das coisas que acontecem no mundo real. Aqui é a vida como ela é. É vida real, exatamente. O nosso cérebro, você estava focado conversando comigo. Só que o nosso sistema nervoso, ele está prestando atenção em tudo que acontece ao redor. Sim. Por quê? Para te manter vivo e me manter vivo. Então, você que está assistindo aqui, o que você não está prestando atenção na sua vida, mas o seu sistema nervoso está captando tudo ao redor, tudo no meio ambiente que você vive. Então, é muito importante, né, a gente entender que muitas vezes eu digo, o problema não é o problema. Quando o cliente chega, o meu problema é a ansiedade, eu pergunto. Isso é quase que é a ferida que abriu. É isso. Fala assim, tá bom, o que você sente no teu corpo quando você fala ansiedade? Ou, claro, eu pergunto para o cliente, André, o que é ansiedade para você? Aí o cliente vai me dizer o que é. Aí eu explico tudo isso que a gente falou, que a ansiedade é uma resposta automática e visceral, que todos nós estamos em ansiedade o tempo inteiro, vários momentos. Por exemplo, é comum e normal, se você vai subir num palco para dar uma palestra, teu sistema ele vai entrar nesse estágio. Sim. Mas desde que a ansiedade não controle a sua vida. O problema é quando a ansiedade te controla todos os dias. Tá muito ligado ao medo também, né? A ansiedade é um disparo ali com o medo. Sim. E o medo pode ser de algo que está vindo, como pode ser, que eu acho que é aí que também é o grande ponto, algo que eu já tenho ali dentro de mim, né? Sim. Não sei se faria sentido isso. Muitas pessoas costumam colocar a ansiedade como medo e insegurança. Sim. Mas para o nosso cérebro, na verdade... Como eu trabalho com a neurociência, o que importa é o quê? O que você sente no corpo quando você sente medo, quando vem ansiedade. Esse nome que você deu, esse nome social, né? É um nome social. Por exemplo, medo, ansiedade e estresse são nomes sociais para que a gente explique algo que a gente sente no corpo. Sim. Então é difícil, nós estamos acostumados com uma cultura mentalista, né? Que a gente precisa nomear as coisas para a gente conversar no social, né? Nós somos muito assim. Isso, então assim... O que é ansiedade? Aí o cliente vem, como que você sente isso? Aí a gente vai entender, André, o quê? Quais foram as estratégias de adaptação do teu cérebro ao longo da tua vida, desde o útero da tua mãe. Sim. Porque, lembra, eu estou falando de sistema nervoso, o cérebro que se formou desde o ventre da mãe. E aí quando você começa a sentir desde o útero da tua mãe, o teu cérebro ele vai se adaptando àquela resposta visceral. Se a sua mãe teve algum problema de dificuldade, algum trauma, algo difícil na gravidez, você carrega isso já na sua biologia. Caramba. E aí o seu cérebro vai se adaptando ao longo da vida. Para quê? É fantástico. Para evitar aquela dor. E aí vamos supor, no útero da mãe aconteceu algo que você ficou retraído, inibiu alguma coisa ali. Aí na primeira infância, com 4 anos, você passa por uma situação
que o seu corpo ele sente igual assim ao que sentiu lá atrás. E ele não para analisar se é ou não, mas é interessante. Ele já reage. Não importa se é real ou se é imaginário. O teu corpo, através de um gatilho externo, pode ser de alguém, pode ser de uma cor, de um objeto, ele analisa e se conecta com uma dor profunda. Ele te coloca naquele estado de luta ou fuga. Sim. Que é o quê? Liberação química para quê? Uma resposta de sobrevivência. E é engraçado porque você não tem a menor noção do que é, né? Porque ele tá reagindo, ele não sabe também por que ele só tá pegando o gatilho, e você fica, que eu acho que é o mais difícil, né? A pessoa ela não consegue descobrir o que é, né? Exatamente. Tudo é o que você bem falou, é a reação. O teu cérebro entendeu internamente, ou melhor, sentiu internamente, e muito tempo depois você vai racionalizar e você vai falar assim, vai de repente justificar do porquê que você sentiu aquilo. Só que a primeira resposta é o quê? Te manter vivo na savana. Te manter vivo, de repente a sua ansiedade hoje é o quê? É um boleto que você tem que pagar, é o teu chefe, é a tua esposa, é o teu marido. E aí é aquele leão da savana africana, são essas questões que eu te falei. Mas aí agora você trouxe um ponto interessante, porque o que você está dizendo é o seguinte, a gente vai trazer um histórico ali, e a gente vai até falar um pouquinho depois de como isso pode ir mais longe, né? Mas eu também, essas situações que acontecem no dia a dia, você deu um exemplo perfeito do boleto. Também podem ser coisas que começam a criar ansiedade ou ainda estão presas em algum outro gatilho que você não, que está ligado lá atrás. Não sei se ficou claro. Se uma coisa se conecta ou se eu tenho situações separadas. Tudo é conectado, na verdade. Por isso que eu não tenho usado muito o termo hipnoterapia, porque as pessoas vêm querendo resolver um trauma do passado. E lógico, todos nós tivemos algum trauma, ou vários traumas na vida. Sim. Só que não é o trauma, entendam, nós somos seres biopsicossociais. Não é uma questão que é a causa por algo que te acontece hoje. Então, assim, não é porque você sofreu algo na infância que ao longo da vida você vai continuar sofrendo por causa disso. Um exemplo aqui. Uma criança, a gente até bateu papo disso, eu achei bem legal. Sobre isso, né? Por exemplo, uma criança viu papai e mamãe brigando. Sim. E aí, automaticamente, aquela resposta visceral no corpo. As duas pessoas que eu amo, elas estão brigando. Foi um trauma para o sistema nervoso. Uma sensação. Isso, ela não tinha, vamos dizer assim, maturidade para saber lidar com aquilo. Então, o cérebro, o corpo sentiu. Mas, de repente, eles pararam de brigar e estavam falando alto porque a mãe queimou a mão. E aí, a voz alta acabou gerando um trauma, mas tu vê a percepção da criança, depois o papai e a mãe estavam juntos com a criança brincando, então isso não se perpetuou ao longo da vida. Sim. Mas só que se isso acontece todo dia na infância, o pai agride a mãe, tem uma violência, o pai chega alcoolizado, isso vai o quê? Vai aumentando essa estrutura neuronal, ou seja, o cérebro vai entendendo que é um perigo e ele vai se adaptando para quê? Para evitar esse perigo ao longo da vida. Então, assim, não é uma questão em si, é um conjunto que a gente chama até, é uma teia de experiências. Você até também deu um outro exemplo que está ligado nisso, que não é mais só às vezes pelo grito, mas desse grito ele aconteceu uma outra coisa, ele tomou uma outra reação, gerou culpa, né? E aí quando você vai ver, não é mais só esse fator, né? Mas são as coisas que estão acontecendo ao longo ao longo da vida, digamos assim. Isso. Né? Por exemplo, se eu não me engano, foi até o exemplo que eu dei de pessoas que, de repente, foram abusadas na infância. Enfim, é o que eu atendo muito clientes que foram abusados. Na verdade, assim, dependendo do caso, o abuso em si não é a causa por você estar sofrendo hoje. Sim. Você, de repente, foi abusado e aí você foi abusado por uma criança também. Você tinha um priminho que tinha 3 anos a mais do que você. E aí, de repente, ele mexeu no teu pinto. E aí você, automaticamente, você sente um prazer, porque é fisiológico, o teu corpo reage com um prazer e ao longo da tua vida, se você entendeu que depois desse acontecimento você escutou ou na religião, ou teu pai e mãe, ou algum adulto falando que crianças não podem mexer no órgão da outra criança. Então, automaticamente, você entende que isso, para o social, não é legal. Mesmo que não tenha sido isso, aí vem uma culpa, porque você errou e você não está de acordo com o teu sistema ali. É como se fosse assim, o pertencimento, André, ele é básico para a sobrevivência humana. Sim. Então, você não se sentir pertencendo ao grupo, ou seja, se eu estou fazendo diferente do grupo, eu não vou ser aceito. E para o meu cérebro, eu vou ficar sozinho, eu vou morrer. Então,
você sentiu... Caramba, uma coisa vai levando Uma coisa a outra, vai linkando. né? Então, por isso que é muito difícil, né? As pessoas linkam muito a causalidade por algo que te acontece hoje. Tá. Não é porque aconteceu caso específico. Não é tão simples assim. Não é tão simples. O cérebro, ele vai o tempo inteiro. Nós somos, entenda assim, somos mamíferos. Uhum. Mamíferos especiais, que eu costumo falar. Por quê? Diferente dos mamíferos, dos animais, nós somos os mamíferos que pensamos e justificamos tudo na nossa vida. Verdade. Nós vamos criando que uma narrativa social, como a gente falou. Eu justifico algo para o André entender algo que eu não consigo nem entender, porque é meu corpo que reagiu. Ou seja, como mamíferos especiais, o que o nosso cérebro quer? Evitar dor e desconforto. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou seja, se você sentiu dor na infância, teu cérebro vai evitar essa dor, ele vai automatizar um padrão. Se você se manteve vivo, se desconectando dessa dor, automaticamente ele vai repetir esse padrão de evitação da dor. E você sabe o que eu acho interessante nisso? Eu estava pensando hoje de manhã por causa de um outro assunto. Porque às vezes a gente fala isso e bate numa outra coisa que fala assim, não, mas meu pai e minha mãe não fez isso, mas eu não sei se você concorda com isso, mas o trauma às vezes acontece muito sem querer, né? Eu vou dar um exemplo, não tem a ver com pessoa, mas tem a ver com animal, né? Sim. Que ele não tem esse raciocínio que a gente tem, né? Eu tenho uma cachorra, por alguma razão, por exemplo, a reação que a gente vê hoje, toda vez que começa a ter futebol na televisão, ela se esconde, ela acha o canto mais... e aí o que a minha esposa acha é porque eu gosto de ver, eu grito, eu fico nervoso, e a cachorra gosta muito de mim. Então eu não sei se ela associou uma... Mas é muito interessante que você vê, foi muito rápido, ela não tem alguns anos com a gente, né? Então, eu não fiz isso por maldade, não tinha nada, pelo contrário, para mim é um momento super agradável. Sim, né? sim. Então o trauma não é que é algo só que acontece por maldade, ele acontece sem querer, né? Sem querer, sim. E aí, legal que você falou, né? Você vê, é cachorro ou cachorro? É uma cachorrinha. Cachorrinha, então. O cérebro dela entendeu que aquilo era desconfortável, porque de repente ela estava dormindo e você gritava gol, ela tomava um susto. Aí de repente se repetiu no dia seguinte. Ela entendeu e falou assim, eu vou evitar esse desconforto. Não, ela se esconde, e aí a gente já notou que quando termina, ela sempre fala assim, desliga a televisão, a gente desliga, e aí de repente ela aparece. E aí você vê, interessante esse exemplo, olha a diferença, né? Somos mamíferos especiais por quê? A cachorrinha, ela sentiu desconforto, mas quando você desliga, ela vem brincar contigo, ela não fica de mal com você. Ela não fica de mal. Ela não fica de birra, porque o André, ele é chato, é feio, bobo. Não. Ela não tem a mágoa, né? Isso, mas o ser humano, ele cria na mente racional, né? Vamos colocar assim, no cognitivo, fala assim, aconteceu isso, então você é isso, e você é chato, e você me fez mal. Você é o culpado pelo meu sofrimento. Eu não falo mais com você, aí eu me afasto de você. Então, essas justificativas racionais é tudo que eu não trabalho no meu atendimento. Ah, tá bom. Por quê? Tudo que nós contamos é para afastar da dor, é para evitar a dor. A gente vai criando as próprias desculpas também. Né? São as narrativas coerentes que eu chamo. O cérebro, para evitar aquela dor, ele vai contando um monte de historinhas, porque quanto mais... Imagina assim, aqui está a dor. Quanto mais eu falo e penso, mais eu me afasto. Eu evito essa dor. O meu trabalho é exatamente o quê? A gente vai olhar para a dor. Tá. Porque é na dor, é no conflito que nós vamos solucionar. E quando você fala, eu fiquei com essa curiosidade, quando você fala, você olha para a dor onde está doendo no corpo, tal, isso influencia a local do corpo? Não. É uma forma de fazer a pessoa introspectar e buscar também, né? Isso. Claro que tem algumas linhas que acabam sendo muito deterministas, né? Fala, se você sente o seu do lado direito é o teu pai, o problema com o pai, ou o esquerdo é a tua mãe. Entendi. Na verdade, sim, é muito difícil, porque o ser humano é um ser muito complexo. Uhum. Como que você vai dizer que é porque foi no lado direito que foi o problema com o pai ou com o avô? Se você tem um ser biopsicossocial, são vários fatores. Por exemplo, eu estou com o meu ombro doendo, meu cotovelo e meu braço. Por quê? Eu machuquei o meu punho, e aí, trabalhando muito com o mouse, automaticamente deu tipo uma bursite. Você vai compensando. Imagina, eu vou ser determinista e falar assim, não, porque eu tenho problema com meu pai ou com os homens. Você tem que trabalhar a sua energia masculina. Uhum. Tem muitas pessoas que acabam acreditando nessa história, porque tem muita gente falando sobre isso. É. Então, assim, não importa. Vamos entender.
o que o teu sistema nervoso... Por isso que na focalização, que é no trabalho a pessoa de olhos fechados focalizando no teu corpo, nós vamos conversar com o teu sistema nervoso. Então vamos... O que ele está querendo dizer em cima dessa dor. Tá. Então não estamos falando aqui que você vai fazer ninguém apagar, nem... Não, de forma nenhuma. Tanto que assim, de olho aberto nós estamos em hipnose o tempo inteiro. Sim, eu entendi. E faz muito sentido. Faz muito sentido. Enfim, como que nós somos influenciados na religião? Todas as religiões são aí você começa a entender muito hoje toda a força que, por exemplo, a mídia tem sobre as pessoas. Ela cria essa dentro desse consciente coletivo, né? Essa hipnose. A gente até usa esse termo, né? Sim, é isso. Mas você falou isso e eu lembrei de uma situação que eu tive e é verdade. Porque eu acho que esse é o grande... se a gente puder ajudar as pessoas aqui, as pessoas entenderem o seguinte, não acontece por maldade, né? O seu cérebro está ali até tentando te defender, mas ele cria. Né? E é importante que você identifique e trate. Né? Uma vez, eu estourei, uma mão minha começou a estourar de bolha aí. E aí fui ao médico e tal, e aí eu me lembro que na época falou assim, cara, você está estressado com alguma coisa. E aí eu falei assim, mas o que tem a ver uma coisa com a minha mão? Aí ele falou isso, olha, cada um vai aparecer num local. Sim. E realmente aí eu fui fazer um exercício de entender e tal, e nunca mais tive. Mas hoje eu passei a até agradecer, né? Falei, que bom, né? Você me mostra, né? Que se auto-observar, né? Acho que isso é importante. As pessoas, às vezes, fogem de aceitar que isso está acontecendo, né? Não quero buscar ajuda, né? Denis, fiquei curioso, como é que você entra, como é que você cai nessa coisa de... Como que eu cheguei... Virar hipnoterapeuta. Sim, então, eu sou da área de TI, minha formação original é tecnologia. Que beleza. Trabalhei por... 15, tudo a ver, né? É o programa de computador, e aí eu saio para o ser humano. E é assim, eu fiquei 15 anos com uma empresa de TI... Tem água aí? Eu vou botar também. Numa empresa de TI de marketing digital. E assim, eu tinha dinheiro, morava onde eu queria morar, com filhos maravilhosos, esposa maravilhosa, mas só que depois de um tempo, eu senti que faltava algo aqui dentro. Mas aí você percebe... Numa estratégia de evitação ao longo da minha vida, eu fui parar na TI. Por quê? Porque na infância eu tive problemas de dificuldade financeira, de algumas questões que aconteceram na família e comigo, e aí o meu cérebro foi se adaptando. E aí com 18 anos, é como se fosse assim, o papai estava desempregado na época. Eu falo aquela criança, o pai estava desempregado e várias outras coisas que aconteceram ao longo da vida. Então, você precisa ganhar dinheiro. Para quê? Para salvar o seu pai. Isso acontece com muitas pessoas, né? Muitas pessoas se desconectam do teu propósito, do que amam fazer para quê? Por amor e lealdade ao grupo, lembra? Somos seres sociais. Então, papai e mamãe me deram a vida. Eu amo, eles são meus heróis. Eu vi o papai e a mãe sofrendo. Quando eles sofreram, em vários momentos da vida, a gente vê o nosso pai e mãe sofrendo. E a gente sente o que eles sentem. A gente sente a tristeza que o papai e a mamãe sentiram. E ao longo da vida eu senti isso muitas vezes. Principalmente com o meu pai, que eu sou muito parecido fisicamente, inclusive, com ele. E homem, né? Então, assim, eu repeti muitos padrões dele de evitação daquela dor, eu fui repetindo. E aí eu criei a estratégia. Vou fazer informática. Entendi. Não é porque eu amava a informática. Terminei, eu era jogador de vôlei, e eu já vou contando uma história que vai se conectando. E era o que eu amava fazer, jogar vôlei. Eu queria jogar profissionalmente, joguei em São Paulo, joguei no interior do Rio. Opa, legal. E é assim, quando eu fiz 18 anos, eu estava naquele auge do vôlei, eu tinha que decidir. Ou eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou ficar dando trabalho para o papai e mamãe. E aí eu fui para informática, falei, TI, dá dinheiro, todo mundo está falando que dá dinheiro. Eu estava começando assim, aquela bolha, né, da internet. Aí eu comecei e fiquei 15 anos. E aí você vê como que é interessante, como que várias estratégias ao longo da vida, André, vão fazendo a gente tomar nossas decisões. Quando meus filhos eram pequenos, aí eu comecei a sofrer. Por quê? Inconscientemente, eu me via neles. Sim. Através dos nossos filhos, ativava algo em mim, como se fosse assim, meu cérebro gritando. E aquela criança que tinha sonhos, que você se desconectou. E aí tudo que eu não resolvo em mim como pai, os filhos acabam carregando. Como eu carreguei dos meus pais, tudo é que para pertencer ao grupo, para pertencer por amor e lealdade, muitas vezes eu viro de costas para os meus sonhos. Perfeito.
eu costumo falar assim, imagina, aqui são os seus sonhos, futuro. Aqui é o teu passado, a tua história. Muitos clientes chegam até mim porque eles estão de costas para cá. Sim. Presos lá atrás, nas dores. É uma coisa muito interessante e forte, inclusive, porque dói em muitas pessoas. Se papai e mamãe não tiveram sucesso, se eles não tiveram dinheiro, se eles não tiveram saúde, se eu tiver, eu me sinto culpado. Então, interessante, né? Eu estou indo para o sucesso, vem aquela autossabotagem que fala, né? Mas é só uma estratégia do cérebro. Sim. Se eu vier para cá, eu não sei o que é o sucesso, porque eu não aprendi, eu vou estar abandonando o grupo. Então eu volto e continuo. Eu vou até te falar aqui que você está falando, eu estou fazendo a terapia aqui na hora e espero muito que as pessoas... Eu estou. Porque um ponto só que eu queria falar, que eu acho que é impressionante e é importante nisso, da tua fala toda, para as pessoas entenderem que dá para trabalhar e é importante trabalhar, né? E como eu vou falar aqui, pode até parecer, como não é difícil, né? Quando a gente quer, né? Porque eu trabalho, você sabe, também com mentorias e eu vou muito nessa linha de também trabalhar a vontade da pessoa. Sim. E às vezes as pessoas ficam assim, não, mas tá bom, não tem problema. Sim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando isso, mas não é sobre ter problema, é sobre querer alcançar um outro lugar. Sim. Mas eu vou até abrir aqui para você, que você me fez fazer uma terapia aqui, porque eu tinha uma relação, meu pai é falecido, também muito forte com ele, e eu entendi agora uma crença que eu tinha, só para você entender, eu trabalhei em 2 empresas, trabalhei 17 anos numa empresa e 10 anos de outra em 2 grandes empresas. Mas por quê? E quando eu saí da primeira para a segunda, meu pai tinha uma crença que você tem que trabalhar a vida toda numa empresa. E isso só me chamou a atenção, mas eu sempre tive esse lado rebelde, eu sempre tive muita ideia. Mas eu continuava ali sempre entregando para o outro, né? Fazendo para o outro. Mas por quê? Porque eu queria atender essa... Quando eu saí da primeira para a segunda com 17 anos, cara, para eu conversar com ele foi um caos. Doeu, né? E modéstia à parte, eu saí para trabalhar na Microsoft, numa época que ninguém trabalhava... era um negócio assim, e ele... Desculpe, o termo cagou americamente para isso, porque na cabeça dele é como assim? Eu já tinha uma carreira que eu já era diretor. A estabilidade. Não era nem que eu já era diretor na empresa que eu estava, que era uma grande empresa. E eu dei passo para trás, mas eu falei, pai, mas é uma... E foi uma conversa dura, porque... E era uma crença. E eu ainda fiquei 10 anos na outra. E hoje, sim, eu estou aí... E aí, agora eu estou usando toda a minha capacidade com coisas que eu gosto, mas aí você começa a ir a outra crença, que é aquela coisa que sempre foi assim, não, mas isso que vai te dar o dinheiro, é por ali que... Né? Então, você me fez chegar, engraçado, nesse papo eu cheguei nesse lugar que eu sei, de novo, ele não fazia por maldade, era a forma que ele enxergava e às vezes trazendo até as frustrações dele, né? E isso me chamou muita atenção quando eu saí dessa segunda, tal, que algumas pessoas me chamavam para entrevista, e as pessoas falavam assim, mas... o que acontece? Depois, em 4 anos, eu trabalhei em 3 empresas. Que eu brinco que eu comecei a trabalhar por projeto, que é o que eu faço muito bem. Eu sou um grande resolvedor de problemas. E as pessoas perguntavam, só me explica por que o seu currículo, você fica praticamente 30 anos em 2 empresas, de repente você... E aí que eu parei e falei assim, é mesmo, né? E aí você nota o quanto isso incomoda o outro, né? Quanto o outro... o que para mim não era... Mas até interessante. É interessante você ver, né? Ao longo... Você vê que numa conversa, né? Espero que as pessoas do outro lado também possam. Numa conversa você me fez voltar e muito rápido. Exatamente. Por quê? Desde que eu me permita também. Isso aí. Permissão, né? Decisão e aquilo. Se não estiver doendo, a gente não muda. Sim. Porque assim, o cérebro ele quer evitar dor a todo custo. Mamíferos especiais que queremos evitar a dor a todo custo. E o que é essa evitação da dor, que eu costumo chamar? São as gambiarras, né? Imagina, não tem quando você tem aquele programa, aquele TV por assinatura e o seu vizinho faz o gato. É a gambiarra que o cérebro cria como uma estratégia. Se aqui está dor, eu crio uma gambiarra de evitação da dor. Como que são as gambiarras? Eu senti a dor, eu vou beber. Eu senti a dor, eu vou tomar um remédio para anestesiar. Eu senti a dor, eu vou correr. Eu senti a dor, eu vou para pornografia. Então, assim, o cérebro ele cria estratégias para quê? Para evitar essa dor. Só que essas gambiarras, elas não resolvem. Sim. Elas só vão colocando para debaixo do tapete.
Verdade. E aí chega uma hora que o quê? O corpo fala. Seu corpo estava falando, lembra? E aí eu vou te contar uma outra que é essa coisa da gambiarra, que é o efeito contrário, né? Sim. Eu tinha muita disputa com ele, a gente brigava num sentido assim, eu sempre fui tive uma opinião muito forte em algumas coisas e eu nunca baixei para ele. Então, até no final, a gente tinha uma relação maravilhosa, assim, ele era muito orgulhoso das conquistas, mas muito das conquistas que eu fiz, porque o meu pai era um cara que tinha muito medo, era um cara extremamente capaz, mas tinha medo. E aí eu lutei contra isso absurdamente, né? E aí, só que meu pai era aquele cara que não... Pra você ter uma ideia, a gente nunca foi para casa de praia, essas coisas, porque para a cabeça dele isso era gastar um dinheiro... Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o contrário, eu ganhei dinheiro, só que eu gastei muito dinheiro também, né? Isso no início deixava ele... E aí você fazia para esse enfrentamento, né? Sim. Então, tanto por um lado eu seguia, quanto por outro eu brigava, né? E quando você vê, a tua vida está sendo guiada por isso, né? Exatamente, porque tudo que mais dói, muitas vezes a gente nega. Pô, ele vai me mandar conta no final depois. Isso a gente vai negando. E quanto mais a gente nega a nossa origem... Porque assim, você vê, os fracassos que o teu pai teve, ele teve muito sucesso, com certeza. Você é um sucesso na vida dele. Só que quando ele vê você indo para o sucesso, inconscientemente é como se fosse assim, ele já está sendo melhor do que eu fui. Sim. E automaticamente é como se fosse assim, as dores que ele passou na vida dele, automaticamente ele se vê, você no sucesso, fala assim, eu sou um fracassado. Então, se o meu filho é um sucesso, eu sou fracassado. Então, mas você falou agora, até me emocionou aqui um pouco, porque eu não tinha parado de pensar, eu vi bem o momento em que isso aconteceu, mas ele não foi para esse caminho, né? Porque hoje eu vejo que por que ele fazia isso? E aí tem uma outra história toda da família dele, que de novo, aí tem uma ligação com o pai dele, uma série de coisas que aconteceu, que meu pai, por um lado, ele era muito guerreiro, mas ele tinha um medo de dar o pulo. Né? Sim, sim. Eu brinco que eu tenho um braço de empreendedor muito forte, mas ele me tolhiu assim muito. Ele era mais do que CLT? Meu pai era um cara de a risco mínimo. Mínimo. Né? Ele não era nem preso a isso, pelo contrário. Estabilidade. Né? Quando eu falei, por exemplo, que eu estava indo para uma empresa que hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? Eu não estou nem aí. O problema, mas o ponto, só que desse teu ponto, porque teve um momento muito legal, porque a gente tinha brigas homéricas por causa dessa coisa de arriscar de dinheiro, e hoje eu vejo que o medo dele não era nem que eu fosse melhor que ele, mas era o medo de eu falhei e ele vai falhar também, né? Sim, e eu não quero que ele falhe. Sim. Pelo contrário, tinha um amor muito grande, falou, eu não quero que ele falhe. Mas quando eu dou essa virada, que eu mostro para ele, tem um momento muito interessante, que eu brinco muito com o WhatsApp. Eu dei muita palestra na época também, que eu sou de tecnologia, né? E na época do WhatsApp, e eu usei o WhatsApp, eu fui em alguns eventos fora do Brasil, e aí meu pai nunca viajou, meu pai nunca saiu, apesar de ser português, a única viagem que ele fez foi de lá para cá, e daqui nunca saiu do Rio de Janeiro, né, para você ter uma ideia. E aí eu comecei a mandar imagens, por exemplo, e foi um lugar que foi muito forte, foi o Washington que eu fui, não sei quem já foi, é maravilhoso. E daquele momento ele começou a curtir aquilo ali, ele e minha mãe. E pelo contrário, dali em diante, aí ele virou, tipo assim, e eu deixei de ser a preocupação para ele e eu passei a ser alguém que ele admirava, entendeu? Tanto é que no final ele tinha essa admiração. E assim. Com certeza muito amor, né? E muito amor. É só para te proteger que ele mas onde eu quero, o que você falou, e de novo, estou me colocando aqui até para as pessoas entenderem o quão é fácil, o quão é bom a gente fazer isso, né? Sim. Eu estou até me usando aqui... Ser humano, até ser desculpe, tá, Denis, porque eu estou fazendo. Ser humano. Mas para as pessoas entenderem que não é um processo. Tem muita gente que nunca foi porque não sabe. Então vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui. É isso. Ele tinha nitidamente essa... Só que o que eu fiz? Eu brigava, né? E aí o que eu fiz foi conseguir fazer. E tanto é que tem esse momento que atende a ele, né? Aí que eu vejo que ele mudou, né? Aí ele passou a ter prazer nas coisas que eu fazia. Exato. Então o nosso vizinho voltou. O vizinho voltou, né? Você vê, quando começamos a falar de questões familiares, aí vem algo externo querendo impedir que a gente siga, né? E é muito interessante a sua vulnerabilidade, eu costumo falar, né? Eu me vulnerabilizo muito nas palestras, nos atendimentos, inclusive,
mostrando que eu sou ser humano como qualquer um. Sim. Mas, claro, eu faço muita terapia para quê? Para eu liberar os meus conflitos emocionais para eu poder ajudar o maior número de pessoas. E isso que você falou, quando você começou a falar, eu falei assim, será que é o mesmo pai? Brincadeira, né? Porque as histórias se conectam, né? Sim, sim. Pô, meu pai, um potencial do caramba, inteligente, é o cara mais inteligente que eu conheço na vida. Sempre fez tudo, mas tinha o medo de quê? De sair do conforto. O medo de seguir em frente, por quê? Por conta de tudo que aprendeu ao longo da vida, com o pai dele, que também veio de Portugal. Veio de Portugal hoje, com as dificuldades. E na minha cabeça já veio o momento exato que eu sei o que aconteceu com ele, mas segue. Sim, é isso. E aí a gente vai vendo que nós somos uma continuação deles. É. Então, assim, o teu sucesso é o sucesso dele, o meu sucesso é o sucesso deles lá atrás, né? Sim. Mas o que muitas vezes as pessoas não conseguem seguir? Porque tem que liberar essa permissão interna. Isso aí. Que o meu trabalho eu gosto muito dessa palavra. Qual é o conflito? Permissão. Imagina assim, aqui tem os scripts, os roteiros aprendidos com pai, mãe, com professora, com avô, com família, com todo mundo lá atrás, ao longo da vida. Não só na infância, na adolescência, com uma esposa há 20 anos atrás, que de repente você separou, tudo é aprendizado. Uhum. São os scripts de vida. E aí você está querendo construir um novo script. Só que esse novo script, ele está em desacordo com esses todos aqui. E aí quando você vai, é como se fosse assim, eu estou me rasgando por dentro. Porque eu quero seguir para cá para construir os meus sonhos, só que tem um conflito interno. Aqui que é o conflito que eu trabalho, que eu chamo de cisalhamento afetivo. Legal. Quando a folha se rasga, né? Imagina, uma folha, aqui tem todos os scripts do passado, aqui tem os que você quer fazer agora. Quando você entra nesse conflito, não tem como isso se você não se rasga. E aí você sente aonde? No corpo. Sim. Não é na mente, no pensamento que você sente a dor, é onde? No corpo. O corpo começa a falar, você começa a ter problema no estômago, aí dá nó na garganta, o coração acelera. Por quê? Você está indo em desacordo com tudo que você aprendeu na vida. Então, quando você trabalha... Eu não trabalho nos traumas, ajudo com os traumas, a gente vai no trauma se for o caso. Mas qual o conflito hoje que está fazendo você sofrer? Isso, para poder soltar. Isso. É como se fosse assim, aí você liberou esse nó e você consegue caminhar. Sem culpa. Qual é a questão? Você poderia estar sofrendo por fazer igual ao pai ou sofrendo por fazer diferente. Quando eu ajudo a resolver o conflito, você pode escolher fazer um dos dois, que você não vai sofrer mais. Aí é o que? É a sua escolha hoje, porque eu não tenho culpa por fazer diferente. Entende como que funciona? Entendo, perfeito. E se você me permitir, eu vou até dar continuidade na minha, porque você foi falando e eu falo muito... Uma coisa só o que eu não posso perder, que você falou que foi fantástico, que eu falo muito às vezes com algumas pessoas quando falo da mentoria também, no meu caso, vou usar só esse exemplo, e as pessoas falam muito assim, mas... É como se fosse alguém super-homem. Eu falei, não, pelo contrário, né? É alguém, adorei a sua explicação, que permite as suas vulnerabilidades e se eu permito é mais fácil eu de ajudar. Exato. Então, pelo contrário, não é que eu sou melhor que você, eu simplesmente exercitei isso e aceito, né? E a gente não aceita. Conseguiu superar isso, né? Então, eu falei assim, eu já sei como é que pode ser um caminho para você também. Pode ser um caminho. Mas, cara, eu vou se você, continuando a nossa terapia para as pessoas entenderem, e eu falo também muito de espiritualidade. E espiritualidade para mim é isso, é entender a nossa história. A gente tem uma história. Porque tudo que você falou até agora a gente está pegando a nossa história e travando ela por uma história de um outro. Isso. Mas quando você se permite, a sua história vai abrindo. Então, basicamente, o que eu cheguei à conclusão, meu pai não tinha medo que eu fracassasse como ele achava que ele teria fracassado, né? E aí eu lutei só que eu também fui pai muito novo, né? Tive 3 filhos e tal. E aí eu sempre usei uma narrativa de eu tenho que trabalhar muito, e eu trabalhava que nem um cavalo, né? E ganhei dinheiro e sustentei os 3 e a gente, posso dizer sem vergonha nenhuma, a gente dei de tudo que podia de melhor. São 3 seres humanos hoje maravilhosos, porque eu tinha essa narrativa, eu tenho que fazer. E eu simplesmente peguei toda a minha história e deixei de lado, mas tinha. Mas aí quando tinha, eu usava a desculpa, né, como você falou. Sim. Só que tem um negócio que acontece na minha vida, que eu estou trazendo para as pessoas entenderem como a vida vai abrindo, vai chamando, né? Meu filho mais velho casou, e aí tudo que eu aprendi, eu tive a oportunidade de poder ajudá-lo também nesse processo, porque hoje a vida é complicada.
E teve uma filha, né, uma netinha, eu tenho uma aluna maravilhosa. E aí eu vinha num processo, nesse Fala processo da aluna, do vem trabalho... até aquela emoção, né? Ela é maravilhosa, ela é um ser assim de luz, né? Só que eu já vinha nesse processo de trabalho que quando você começa a sentir que não é isso, André, você precisa mudar. Mas aí eu vinha com a narrativa e falava, não, mas... Né? Aí minha filha mais nova traz uma outra notícia, que assim, eu já sabia que ia sair da empresa, né? E a minha filha traz a notícia que é o seguinte, ela estava noiva e ficou grávida de gêmeos. Eu vou dizer que isso foi no Natal, porque veio toda essa carga e dizer, caramba, porque aí eu tinha aquela coisa que eu tinha que resolver de todo mundo. Resolver para todo mundo. Como eu faço? E aí foi uma confusão. E aí eu tenho que trazer, porque aí meu filho teve um papel fundamental. Teve um dia que a gente estava em casa, e a esposa dele saiu com a aluna e tal, isso assim uns 2 meses depois, um mês depois. E aí ele olhou para mim e falou, pô, rapaz, eu vi que você está meio tenso. E aí eu meio que externalizei isso. E aí ele trouxe uma frase que foi o meu gatilho para... Ele olhou para mim e falou assim, pai, relaxa, agora é com a gente. Cara, eu não esqueço essa frase porque... Eu acho que nem ele sabe que ele fez isso. Porque ele me mostrou, tá certo, cara, eu já fiz a... Libera o peso, né? eu já fiz minha parte. Tudo que eu falo para os outros eu mesmo não estou fazendo, né? E é o que eu estou hoje aí, certo, errado, estou aí... E você vê, né? Voltando a aceitar e viver a minha vida. Exato, e automaticamente para manter a família junta, você quis suprir as necessidades, até adulto, né? Por quê? Para não sofrer o que eu sofri. E posso te falar, eles estão indo bem demais. Sim. E aí eu fiz o contrário, eu falei, deixa eu me afastar, né? Falo isso muito hoje com a minha esposa, né? Às vezes a gente também quer se meter e tal. Eu falei, não, vamos se afastar. E a gente aprende com eles hoje pra caramba, né? Sim. Então, mas isso que eu estou dizendo, porque há alguns anos eu aceitei todo esse trabalho de trabalhar o autoconhecimento e tal. Sim. Eu era um cara totalmente contra a psicologia, aceitei a psicologia, estudo hoje, né? Muito importante e é interessante, né? Isso que você fala. Desculpa estar usando esse espaço, mas é perfeito, que exatamente mostra que é assim que funciona a vida real. Exatamente, nós vamos repetindo os padrões que nós aprendemos lá atrás, e aí você vê tudo que muitas vezes você julgou, mesmo que inconscientemente, quando teus filhos cresceram, você repetiu com eles. Para quê? Sim. Eu quero que vocês fiquem aqui porque eu sou capaz, eu não quero que vocês sofram porque foi difícil para mim. Só que qual é a mensagem subliminar que nós passamos para os filhos? Vocês não são capazes de fazer sozinhos. Quando são adultos, né? Eu falo isso porque eu passei por isso na minha vida. Meus pais são vivos, casados há 50 anos. Que legal. E assim, eles querem até hoje, se eu não criar o meu espaço, eles querem até hoje fazer por todo mundo. Somos 3 irmãos, eles têm 5 netos, eu tenho 2 filhos, enfim. Eles querem estar ali suprindo as necessidades. Eu falo assim, não. Muitas vezes assim, deixa que eu dou conta. Por quê? Senão, automaticamente, nós entramos naquele padrão. Economia de energia, estabilidade. Se tem alguém que vai suprir as minhas necessidades, eu não faço. E aí vem uma outra questão. Se muitas vezes na vida eu me sentia incapaz, porque eu senti que meu pai se sentia incapaz também na vida, eu continuo me sentindo incapaz por amor a eles. Como? Olha como é que é um nó. Fazendo com que hoje, com 70 e poucos anos, ele se sinta capaz, o filho se coloca como incapaz. Como se fosse assim, eu sou incapaz, agora você é capaz, papai. Continua me ajudando, porque você é foda. Não sei nem se a gente pode falar assim. Pode. Porque muitas vezes a gente se coloca para baixo, se diminui para quê? Pô, agora meu pai se sente bem. Agora ele se sente capaz. E outra coisa interessante saber, não é que de repente ele se sentia incapaz. É a percepção que o Denis tinha ao ver o pai triste ou a mãe triste ao longo da vida. E aí é o pai e mãe que eu tenho dentro de mim. Entende? Nós somos vários personagens internos. Eu sou o Denis, que eu sou o pai, mas só que eu sou o pai, quando eu estou com o Pedro, que é um menino de 16 anos, eu sou o pai de uma forma. Quando eu estou com a Júlia de 12 anos, vai fazer 12, eu sou um pai de outra forma. Ou seja, são 2 pais dentro de mim. Eu sou o Denis marido, eu sou o Denis filho, eu sou o Denis terapeuta, palestrante. Então, nós temos um script de vários personagens dentro de nós. Então, a gente trabalha na terapia, que vai no conflito é o quê? Esse conflito que você sente no corpo, ele tem relação com alguém. Ou com alguém dentro de você. Então, a gente vai entender
O que o teu corpo está querendo evitar de dor que tem relação com alguém que você conviveu e se relacionou ao longo da vida? Eu quero te fazer uma pergunta, só não vou perder um ponto que eu queria colocar, que acho que para fechar um pouco esse processo, e acho que a gente fez um negócio aqui que espero que as pessoas gostem, porque foi quem tem medo, quem acabou de entender como o processo ele é leve e ele é profundo ao mesmo tempo, né? Mas é você também se permitir e também entender que você tem uma história. Isso eu vejo muito, minha mãe até assiste, mas a gente já teve essa conversa. Um pouco mais as gerações de trás, elas tinham muito aquela coisa de eu tenho que fazer, casar, fazer o filho, né? E hoje a gente entende, porque o que eu estou vivendo, eu voltei a olhar para mim e dizer assim, eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? E aí é você se permitir nesse sentido. E hoje, quando eu fui avô, muita gente perguntava, né? Mas como é que é esse negócio de ser avô? Eu falei, sabe o que é mais legal? É olhar para o meu filho, olhar para minha filha e dizer assim, cara, eu fiz alguma coisa certa, né? E sucesso total. Agora, e eles ficam bravos, eu falei, agora, né, que eu brinco muito essa coisa do papel, né? Eu falo para eles assim, a gente só tem um papel, né? Eu falo assim, quando você é filho, depois que você casa, mãe vira parente, né? Família está aqui. Quando eu pai, agora eu brinco, minha filha às vezes fala, às vezes eu chego, ela fala, você não vai perguntar de mim, não? Eu falei, pai, filho, deixa eu explicar, eu sou avô. Pai de pai acabou. Agora isso aí, você só é a mãe do meu neto. Você é a mãe do meu neto. Né? Mas legal. E aí eu queria... você falou um pouquinho sobre o processo. Eu acho que pode gerar um pouco na cabeça das pessoas. Eu dizer o seguinte, eu acredito muito que as várias formas elas não se substituem, elas se complementam, né? Então, acho que, graças a Deus, muita gente voltou a estar buscando psicólogos, psiquiatras e tal. E aí eu queria... Como é que a pessoa identifica, por exemplo, poxa, legal, quero ir no trabalho do Denis, mas eu já tenho uma psicóloga, eu já vi um pouco isso. Sim, né? Sim. Até na mentoria que eu faço, que às vezes estou ligando muito mais a liderança, a carreira. Mas eu já tenho. Eu falei, que ótimo, né? Porque você já facilitou algumas coisas. Trabalho complementar, né? E aí eu só queria, de repente, aproveitar esse momento para você até explicar como é que isso... Para as pessoas entenderem, mas eu já me trato aqui, será que isso me ajuda, não ajuda? Como é que a gente encaixa... Sim, então, eu tenho parcerias com muitos psicólogos, psiquiatras, coaches, mentores, líderes religiosos das mais diversas religiões, por quê? Todos os caminhos são caminhos que nos levam a nos conhecer mesmo, autoconhecimento. Eu digo que são só idiomas. Abordagem terapêutica ou religião são o quê? Idiomas que nos conectam com algo em nós, com o todo. Excelente. Então, assim, a minha abordagem você tem um conflito que está travando a tua vida. Tá ok, obrigado. Que está travando a tua vida e você não consegue, ou você não sabe o que é exatamente que está acontecendo. Por exemplo, todos os dias de manhã você sente um desconforto, como se fosse um taquicardia, mas não aconteceu nada. Quando tem algo que te incomoda, trava a tua vida, aí o meu trabalho te ajuda. Que vai na raiz. Então, assim, tem muitos clientes que passam meses e anos com psicólogos, com várias abordagens, e a gente vai o quê? O que está te travando hoje? Eu quero o quê? Gerar autonomia na vida do cliente. Entendi. Eu não quero que ele fique dependendo de mim. Você complementa até o teu trabalho para o outro. Sim. Então, por isso que eu falo que a terapia breve, por quê? Não é porque é um milagre. Porque o cliente vem e fala assim, imagina você quebrou o braço. Você vai no médico, vai colocar o gesso ou fazer uma operação se for necessário. É uma intervenção para aquela dor. Meu trabalho tá doendo? O que te trava hoje? Denis, eu trabalho muito, eu sou inteligente, eu sou estudioso, mas toda vez que eu estou chegando no sucesso eu caio. E isso já aconteceram 20 vezes. E assim, tá doendo demais aqui, eu me sinto um inútil, um incapaz, um incompetente, dá uma frustração e eu sinto culpa porque os meus filhos me sentem como um fracassado. Aí eu vou trabalhar. Aí eu falei, isso é questão para o meu trabalho. Porque você está fazendo de tudo, você está agindo, mas algo interno, visceral, está te travando. Tira isso da frente, porque você está falando e acho que a gente vai ter conversa aí para mim, porque, por exemplo, se eu pego no trabalho da mentoria, eu estou até com um caso, estou conversando com a pessoa que é muito parecida, ele tem uma situação que você vê que nitidamente, às vezes, você precisa tirar, mas tirando isso, você volta a desenhar o plano. Sim, né? Sim. Então, eu gosto muito de analogia também, que você estava falando, é como se eu estivesse cavando um poço de petróleo. Né? Eu sei que tem uma fortuna lá embaixo. Né? E aí eu vou perfurando. Só que de repente eu chego numa área que tem pedras muito... Eu não tenho essa tecnologia. E aí eu vou e peço... Perfeito. Trago alguém para perfurar. Exato, né? Exatamente. Perfurou,
eu continuo. Só que aí agora eu descubro que de repente eu preciso de mais gente. Então eu trago exatamente. E assim, quer dizer, a gente até sabe onde está a nossa riqueza. A gente só esquece que a gente fica tentando cavar com a mão, né? Com a mão não vai chegar lá. Não vai chegar, vai machucar, vai doer, né? E não vai ser só uma escavadeira que vai te resolver isso. Porque as pessoas têm muito essa ideia, né, de que vai acontecer um milagre de fora que vai resolver tua vida. Sim. As pessoas, inclusive eu falo assim, terapia, você não vai ter o corpo fechado depois de fazer a terapia. Sim, o corpo fechado. Por quê? Você resolveu esse conflito. Aí agora você tem autonomia como adulto e adulta para você fazer o que tem que ser feito. É o quê? É um coach, é continuar no psicólogo, é ir na igreja, é ir no centro espírita, em alguma religião. Você continuar sem precisar depender de alguém. Mas lógico, é até difícil porque nós somos seres dependentes. E aí tem a coisa do pertencimento. Do pertencimento. Porque eu adorei um negócio que você falou, que são as coisas são palavras com nome diferente, mas toda a terapia são... Isso é o idioma, né? Porque é perfeito. Por exemplo, você vê que tem muita gente que... Vamos até falar de religião, vai? Sim. Para mim, a religião é uma camada que tem... Sim. Mas eu me encontro mais numa determinada... Então, na verdade, aquela terapia está te fazendo bem. Exato. Né? O grande problema é quando você começa a ter que atender situações para o pertencimento. Sim, né? Sim, mas aí eu não posso usar tal roupa. E aí, e é muito interessante, né? Do pertencimento, terapia ou religião, o quanto que essa religião ou essa terapia está te mantendo na zona de conforto. Sim. O quanto que você pertencer aos grupos... Ela pode alimentar a sua narrativa. Está evitando essa dor. Por exemplo, eu sinto dor. Não, eu vou na religião hoje. Eu sinto dor, vou na religião. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Será que isso está sendo saudável para você ou é só para evitar dor? Sim. Assim como, está sofrendo, eu vou para o álcool, vou para a droga, vou para a pornografia. Pode ser, aí lógico, cada um tem que entender se está evitando a dor ou está te ajudando a crescer e se desenvolver. E uma coisa muito interessante, né? Imagina, religiões ou abordagens, ou política ou time de futebol. É tudo só uma simbologia, só que essa simbologia representa alguém. Uhum. Você aprendeu religião com família, ou com padre, com pastor que era próximo do grupo. Então, quando fala mal de uma religião, ou de um partido político, ou de um time de futebol, não é a questão. Você está falando porque está tocando na dor de alguém que você tem uma relação afetiva. Sim. E você vê que, assim, eu vou falando, a gente vai dando uma volta, porque assim o cérebro funciona assim exatamente. Por exemplo, aconteceu algo, ele vai lá e vai dentro, aí ativa a amígdala cerebral, aí tem o hipocampo, ele vai em toda a complexidade cerebral para a gente entender e falar assim, será que é só uma coisa ou só uma psicoterapia que vai te ajudar? Ou são vários processos ao longo da vida? Sim. Até o final da vida. E esse é o grande ponto. Às vezes também tem umas discussões... Grande Ezequiel, né? Chegou aqui, se as pessoas não estão vendo, mas esse é o Ezequiel. Esse é o Ezequiel, Gaí. Prazer. Às vezes a gente... Eu lembro que às vezes eu estou conversando com alguém e tal, aí a pessoa fala assim, não, eu tô escolhendo. Eu falei assim, mas o que você precisa agora, né? Porque e uma coisa não substitui a outra, né? Mas eu acho que eu vejo que as pessoas estão buscando mais ajuda, né? Sim. Acho que por causa muito da... Uma outra coisa que para mim é importante é o interno, né? A busca está no... As pessoas, por muito tempo, começaram a achar que alguém ia vir alguma coisa mágica. A própria... Eu brinco muito, vou falar um pouco a promessa da volta de Jesus, né? Que todo mundo fala, vou usar isso como exemplo. E hoje, para mim, essa volta não está ligado a gente pessoaliza tanto que a gente espera uma pessoa. E, na verdade, essa volta ela é interior, né? É de um pensar diferente. Isso... eu vejo algumas pessoas já entendendo isso e vejo outras não. Tipo assim, eu vou sentar aqui e eu só saio daqui na hora que vier o amigo vier ali. O Salvador, né? Até quando ele veio, a gente botou o cara na cruz. Falei, você vai botar de novo. Isso não vai acontecer. Isso é interno. É o ensinamento, né? E é exatamente, nós somos muito influenciados, né, pela cultura judaico-cristã. Sim. Exatamente de esperar um Salvador para resolver o que só você pode. E assim, é lógico que as pessoas vão seguindo a manada, né? O efeito manada. Por quê? Somos mamíferos especiais. Por isso que a gente segue a manada. Isso aí. O grupo está vindo para cá. Imagina, se está todo mundo vindo para cá e eu vier para cá, eu vou morrer. Então eu continuo seguindo, mesmo que faça mal para mim. E para pessoas assim, pô, mas vocês estão desconectando o assunto? Não.
Por isso que quando a gente cresce é o pai e a mãe, a gente continua esperando que alguém resolva. Não é assim? O amiguinho bateu em você, você sai correndo porque você vai, meu pai e minha mãe vai resolver. É isso aí. Né? E aí você faz isso quando entra na empresa, né? Alguém tem que resolver e aí você vai. E assim você vai, né? Fazendo. E por isso que eu falo, André, que tudo é saudável. Religião, psicoterapia, desde que você não fique dependente. Sim. Por exemplo, a água te mata. Se tu beber 5 litros de uma vez, vai te matar também. Vai te matar, Só que se você tem o equilíbrio, fala assim, tá, eu estou pertencendo a uma religião, ou eu vou no psicólogo, na terapia uma vez por semana, isso me faz bem, tá? Agora, se eu vou de segunda a segunda, 2 vezes ao dia, existe uma dependência, você não está conseguindo ter autonomia para viver a tua vida. Sim. Então, assim, por isso que o meu trabalho é o quê? Ele é direcionado. É como se fosse uma cirurgia direcionada nesse conflito. Que legal. E aí a gente vai entender o que está te causando, para quê? Para você ter autonomia agora. Eu vou apertar a mão e falar assim, como é que você se sente agora depois desse processo? Pô, agora aquele desconforto não está acontecendo mais. Assim, então, como adulto, vai fazer o que tem que ser feito. O que é fazer o que tem que ser feito? É o quê? Fazer atividade física? Sim. É você se alimentar bem? É você dormir bem? É você procurar um coach ou uma mentoria para você se desenvolver? Vai fazer. Porque assim, até o último dia de vida nós temos que aprender e desenvolver muita coisa. Sim. Senão, fecha o caixão, né? Hoje em dia se fala muito do life learning. Como é que é? Life learning. Que você vai continuar estudando o resto da vida. Né? Filosofia Kaizen, né? Evolução contínua. Que isso tudo está ligado, né? Isso tudo está ligado. Sim. Necessidade de se conhecer. Exato. Como é que as pessoas acham o Denis? Então... Eu vou botar lá depois também. Isso, coloca lá, Instagram, @DenisEustáquio, tudo junto, ou no site www.deniseustáquio.com. E, Denis, que você diria aí? Porque às vezes a gente está vivendo também um problema, a gente está falando de ansiedade, ela é um primeiro passo, depois vem a depressão às vezes, né? Que você sugere para o pessoal para... os problemas vão acontecer, né? Esses traumas a gente tem, isso aí... mas o que tem gente que de repente não vai conseguir chegar ou por uma série de razões não, às vezes até o meio não permite, né? Está tão fechado. Sim. Mas que pequenos exercícios ou exercícios que você também sugere para as pessoas que comecem a sair sozinhas disso, né? Sim. Vamos começar assim, voltando um pouco, né, na ansiedade e depressão também. Para minha metodologia de trabalho, ansiedade e depressão são sintomas que estão querendo esconder algo muito mais profundo, né? Sim. Perfeito, você acha que o pessoal já entendeu também. E aí, por exemplo, a ansiedade é um sintoma que está escondendo algo. Só que a ansiedade gera sintomas físicos também. Ou seja, são sintomas de um sintoma. Depressão é a mesma coisa. Então, para mim, não importa qual é o sintoma no nome, ansiedade, depressão, um transtorno de ansiedade, a gente entende qual é a questão. E aí, o que é um passo importante para você fazer? Eu não gosto de dar muito, dicas, porque dica é só um paliativo, né? Sim. Mas lógico, pode ser que no momento de crise você precise. Como você precisa, muitas vezes, de um medicamento para quê? Para remediar, mas não para você ficar dependente, para você agir e buscar a causa ou as questões por trás disso, né? Que é exatamente o meu trabalho. Mas o que eu recomendo quando as pessoas precisam, no dia a dia, frequência, repetição... Primeiro, uma alimentação saudável, um descanso necessário, né, saudável também, atividade física. Atividade física sem que seja uma fuga. Atividade física porque o próprio sistema vai colocando e equilibrando através da homeostase. Legal. Ou seja, um exemplo interessante que eu gosto de fazer, né? Vou dar duas dicas aqui, sugestões para ansiedade. O que eu faço quando eu sinto? Primeiro, eu percebo... Isso. E eu converso internamente com ela. Primeiro, onde é que está sentindo? E aí eu busco entender o que será que ela está querendo me trazer. E aí eu venho para o racional, será que a ansiedade é porque tem algo real perigoso para acontecer? Ou será que é uma palestra que eu vou dar? Ou se não tem nada real, aí eu tenho que ir mais fundo para entender. E aí eu vou dar um exemplo interessante que eu usei uma vez para ansiedade, eu conto muito. Eu estava na fila para fazer prova para o Detran de moto. Tem 2 anos. Eu já fiz isso também. Tem 2 anos. Eu já tinha carteira de carro há anos. E aí eu fui fazer. Tinham 200 pessoas na fila. Eu já sabia pilotar e tal. Aí quando faltavam 10 pessoas... Mas nada é igual uma prova de moto. Só quem já fez um dia. E eles vão fazendo de tudo para deixar a gente tenso mesmo. Né? Tem toda uma estrutura por trás ali.
E aí, faltando 10 pessoas, uma das mulheres que estava fazendo o teste, ela caiu. Aí o cérebro já ativou, falou assim, eu vou ser o próximo a cair. Estado de sobrevivência, ansiedade veio, eu não controlo isso. Eu senti no corpo. Falei, tá. Aí eu falei para a menina da fila, falei assim, segura aqui que eu vou no banheiro rapidinho. Com toda a estratégia e conhecimento do sistema nervoso, da minha reação corporal, eu fui no banheiro, aí dentro do banheiro fechei a porta, eu fiz 30 polichinelo. Porque o que a ansiedade está pedindo? Luta ou fuga. Se você não lutar, se você não colocar o teu corpo em movimento, ele vai o quê? Ele vai paralisar e vai congelar, talvez vai te deixar na depressão. Entende? O cérebro está dizendo, luta ou foge, luta ou foge. E eu entendi que não ia um leão me comer ali. Eu me coloquei em luta, me coloquei na atividade naquele momento. Entendi. Isso aí. 1 minuto depois eu não tinha mais ansiedade. Que legal. E aí eu fiz a prova, passei, e enfim, aí eu tô com a carteira. Então essa é uma sugestão. Se você tem o costume de fazer alguma atividade, para mim isso se funciona, coloque em ação. Eu vou para eu tenho às vezes assim, estou em casa até minha esposa já sabe, ela falou, eu vou para academia e é impressionante como as ideias, as coisas mudam, vai tudo para o cantinho. De repente dá uma caminhada, não precisa fazer um exercício. Eu brinco que vai para o armário, eu pego esse problema e falei, não, agora vocês vão voltar para o armário, tem um armáriozinho dele lá. Eu respeito, eu vivo com ele, não tem problema. Mas eu vou para o armário agora. É isso, e assim, é uma solução momentânea. Mas se você faz sempre atividade física, teu corpo ele vai buscando o autoequilíbrio, a homeostase. Ele vai buscando, calma, eu entendi. Aí você faz uma meditação de focalização, que é o que eu falo aqui. Fecha os olhos, respira fundo um pouco e sente o teu corpo. Sim. Vai acolhendo e se for necessário, faça essa atividade física. Ou se com você funciona a respiração, como que é um exercício legal? Inspira 4 segundos e aí, se você conseguir, segura 4 e solta por 8. Se você não tem o costume, pode ser que você fique tonto, inspira por 4 e solta por 4. Conforme você for ganhando prática, você pode inspira por 4, prende por 4 e solta por 8. Automaticamente você vai ativa o nervo vago no teu cérebro, no sistema nervoso, e automaticamente o teu corpo ele vai se acalmando e relaxando. Isso é muito Só que é importante, André, numa crise de ansiedade, quando você está com aquela taquicardia, um negócio desesperador, isso aí não vai funcionar. Pode ser que a respiração te deixe mais ansioso, lembra? É como se você tivesse na boca do leão querendo respirar. Fazendo força. Aí o que o teu cérebro vai fazer? Ele vai paralisar. É aquele efeito freeze, né? Como é que é? De congelamento. Você vai ficar congelado. Muitas pessoas que chegam com depressão no meu consultório, é exatamente porque estresse e ansiedade o tempo inteiro e a pessoa não percebeu, não resolveu, o cérebro fala assim, eu tô lutando, eu tô fugindo, não tá funcionando, eu vou congelar e vou paralisar. São as etapas. Economia de energia, né? Ficar paralisado, então. Mas eu acho, se você me permitir, eu vou te dizer que eu acho que a melhor dica que você deu e que você foi falando as pessoas não fazem é aprender a reconhecer. Né? Porque eu estava lembrando aqui muito o seguinte, tem muita gente que alguém fala, fulano, como fulano? Fulano está com depressão. E aí todo mundo fala assim, coitado, não sei o que, tem que... Mas eu falo, mas ninguém vai perguntar o porquê, o que está fazendo. Ninguém vai tentar, né? A gente não... Parece até que é feio. Você fala, não faz isso não, a pessoa está com depressão, você tem que deixar ela quietinha. Eu falo, não tem que deixar ela quietinha, você tem que tirar ela dali, né? Sim. Então, acho que poder tirar do que você falou, reconheça, né? Aceita que... Aceita que é natural sentir. Isso. Nós fomos desconectados ao longo da vida, né? Do sentir. Por conta de religiões e etc. Você não pode sentir porque é coisa do inimigo, é do mal. E aí as pessoas estão com ansiedade e depressão e falam assim, não, é o inimigo que tá encostando em mim. Mas isso é biológico. É biológico. Isso é muito claro hoje com o tal do burnout, né? Que é algo dentro de empresas. Por quê? Porque é feio, né? Se você chega dentro do... Você chega pro seu chefe, seu gerente, falar, tô sentindo isso, o cara fala, fraco, né? É fraco, isso aí. Né? E aí as pessoas foram guardando, não se permitindo sentir, e as pessoas estão estourando, né? Exato. Então, se permitam, né? Reconheçam. Reconheça que você é ser humano, um mamífero especial, e mamífero sente, e o sistema nervoso quer evitar a dor. Mas enquanto você ficar evitando a dor, eu falo para vocês, enquanto você ficar evitando essa dor, esse desconforto, ele vai só aumentando até que talvez você fique paralisado numa cama, com depressão, com transtornos, até que você tenha coragem de olhar
para a raiz desse conflito. Quando você resolve a raiz desse conflito, automaticamente seu sistema entra em homeostase e resolve isso aí. Denis, foi excelente. Queria muito te agradecer aí de novo por você ter aceito. Acho que foi um episódio diferente hoje aí. Eu acho que a gente pode levar até uma forma prática para as pessoas aí, né? Sim. Espero que eles realmente... E queria deixar aberto aí até as pessoas para comentar, fazer pergunta, conhecer o Denis. Enfim, tá na hora da gente parar de sentir e esconder, né? Pode escrever e contar com a tua ajuda também para responder aí todo mundo que colocar. Maravilha, André. Denis. Gratidão mais uma vez aí por esse convite. Você tá foi sendo, um prazer. Até curiosamente, né? Estamos aqui iniciando 2026. Você está sendo meu convidado aí, abrindo as portas desse ano aí, muito bom. E que a gente possa, com esse papo aí, quem sabe, abrir portas das pessoas aí para esse... com certeza. E estaremos juntos muitas vezes aí nessas mentorias, nesses eventos. Não tenha dúvida. De autoconhecimento, de autodesenvolvimento, porque é importante, né? Ficar parado e estagnado não vai te levar onde você deseja. Não vai levar a lugar nenhum. É aquilo que eu digo. Muitas pessoas têm fé, mas não tem ação. Se você tem ação e não tem fé, também não acontece. Então tem que ter as duas coisas. Fé, acreditar e você agir para realizar. É isso. Muito bom. Não tem melhor jeito de fechar. Maravilha. Vambora? Vambora. Parabéns pelo trabalho aí. Eu queria agradecer a todo mundo, pedir aí, curte, comenta, compartilha. Passa para aquela pessoa que você sabe que de repente precisa ouvir isso, mas não aceita, vai ser um prazer. Para aquela que você também não gosta, passa, porque ela também está precisando ouvir. E comenta, enche a gente de pergunta, vai ser um prazer aí responder vocês. E vambora. Vambora, maravilha.